Livro de 1 João, no capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa. A tua presença que é gostosa, é real. Essa liberdade, esse ambiente bom, é fruto da tua graça. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida e possamos extrair da tua palavra orientações, conceitos, ó Deus, e possamos sair daqui fortalecidos, advertidos, ó Pai, preparados para uma vida de vitória. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós Te louvamos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje é um culto de ceia. E ceia fala de decisão, fala de mudança de comportamento. A ceia do Senhor é uma chance, eu acho muito legal, né? A gente tem uma oportunidade de todo mês zerar. Isso não nos dá o direito de ficar errando, mas é uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos santificar, para renovar a nossa aliança, para estabelecer com o nosso Deus o nosso compromisso. Porque o compromisso do Senhor é permanente, é perpétuo. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Isso é permanente, isso não muda. O amor de Deus, o sacrifício de Cristo. Por isso que a palavra de Deus afirma que foi necessário acontecer uma vez. Porque no nosso Deus não tem sombra de variação, ele não se altera. Deus não está animado agora e desanimado no final do dia, em que eu preciso fazer uma oferenda, alguma coisa para ele ficar animado. Não, ele é Deus. Ele é Deus. Então, a ceia do Senhor é muito mais pela nossa vida, pela vida do nosso irmão. É uma renovação da nossa aliança. E esse texto e a ceia tem a ver com essa confissão, mudança comportamental. Tem que haver. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, amém? Não adianta alguém falar, eu sou crente, Deus conhece o meu coração, mas eu não conheço, eu só vejo o que você faz. E às vezes esses que falam assim com tanta ênfase, Deus conhece o meu coração, são picaretas, né? Por quê? Porque ele tenta travar, para que você não o questione, não é? O cara está fazendo uma coisa errada, você fala, irmão, você está errado. Deus conhece o meu coração, mas está errado. Está errado. Eu gosto muito desse texto que nós lemos. Ele apresenta, a princípio, 5C, né? Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Se eu digo que eu ando com Ele, e o meu comportamento é um comportamento que não é cristão, é mentira. O versículo 7, eu acho ele fascinante. Mas
se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Amém? Não sou eu que crio um ambiente bom. Eu só levo Deus a sério e o Senhor faz o restante. Amém? É como as bênçãos, né? Não somos nós que corremos atrás das bênçãos. São as bênçãos que nos alcançam. O pastor Cláudio pregou isso na quinta-feira aqui, sobre Deuteronômio 28. As bênçãos nos alcançam. Você decide levar Deus a sério. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, olha o versículo 9, se confessarmos os nossos, versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Se, e os dois versículos mais fortes aqui para mim, como desafio, o versículo 7 e o versículo 9, né? Se andarmos na luz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas o texto continua, capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. O que diz aí? Se guardarmos os seus, vamos falar juntos? Se guardarmos os seus, aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Muito bem. Eu tenho repetido esses dias que a força de Deus está na sua palavra. Vamos falar juntos? A força de Deus está na sua palavra. E a força do homem está na obediência. Vamos repetir? A força do homem está na obediência. Quer dizer, Deus disse, eu criei, eu coloquei em prática, porque a força de Deus está na sua palavra, e a minha força está na obediência. É o que diz aqui no verso 13, nisto sabemos que o conhecemos, porque guardamos a sua palavra, os seus mandamentos. Verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, nós estamos diante da ceia, e estamos diante de um novo tempo nas nossas vidas. Quando a gente toma ceia, a gente renova a nossa aliança e nos preparamos para um novo tempo. Mas eu estou fazendo questão da gente pensar nesses versículos, porque eles tratam da nossa... O que temos que fazer? Eu até coloquei aqui, olha, comportamento e fé andam juntos. Segundo, sem esforço e atitude, a luz não brilha em nós. Terceiro, o pecado impede que vivamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Deixa eu repetir, meu irmão. Comportamento e fé andam juntas. Eu creio em Deus. Então, se alguém diz estar nele, que ande como ele andou. Que guarde a sua palavra. Que pratique. Quando é que a gente pratica? É quando a gente está em casa, é quando a gente está fora daqui. Porque aqui todo mundo tem cara de crente. Na verdade, aqui todo mundo tem cara de santo. Dá uma olhada, olha a cara de quem está do Senhor. Tem cara de anjo.
Amém? Mas aonde a gente tem que ser anjo? Lá fora. Santo? Lá fora. É na hora de fechar um negócio, eu tenho que ser santo. É na hora de conversar, eu tenho que ser santo. É na hora de praticar, de fazer escolhas, eu tenho que ser santo. E são essas coisas que são importantes para Deus na nossa vida. Por isso, meu irmão, se não tem esforço, não tem atitude, a luz não brilha. O pecado impede que vivamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu acho bonito aqui o versículo 1 João capítulo 2, verso 14, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já venceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o... Olha que lindo, né? Vocês que são jovens, abaixo de 90 anos, jovens, né? Jovens, semana eu vi uns jovens aí fazendo ginástica, correndo, 90 e poucos anos, né? Tinha um senhor amigo nosso, tinha 80, acho que quase 89 anos, e ele fazia essas travessias no mar, né? Pegava 10 quilômetros, 15 quilômetros, e toda a vez que ele participava, ele ganhava em primeiro lugar. Ele era o único. Na idade dele, ele era o único, então toda vez ele ganhava. Então ele vinha assim, olha, ganha mais uma medalha. Quantos concorreram com o senhor? Não, na minha idade só eu. Então realmente é fantástico, não é? Eu vos escrevi porque sois... Queria que você entendesse o seguinte: na visão de Deus, nós somos fortes. Fortes. Na visão de Deus, nós somos... Fala para quem está só, faz um tipo pelo menos, vai. Vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, há soberba da vida, não é do Pai, não, e é do mundo. Versículo 17: o mundo passa e a sua vontade passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Nós estamos diante da ceia e o texto está dizendo, olha, precisa ter mudança, precisa tomar posse, você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa tomar posse das verdades de Deus e estabelecer um novo comportamento. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para fazer diferença. O pastor cantou aí, há um sol. Eu fui chamado para ser bênção, para ser sol. Já tive momentos difíceis na minha vida, mas o Senhor me salvou para viver um novo tempo. Quer dizer, eu era, agora eu não sou. Eu estava, agora não estou. Antigamente, camarada desorientado, perdido, angustiado, mas agora eu tive encontro com Cristo, e nesse encontro com Cristo a minha vida foi transformada, e o Senhor diz, vós sois fortes. Querido, eu sempre repito isso, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas se você olhar para trás, você vai dizer, grandes coisas o Senhor já fez, mas o Senhor fará coisas maiores em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela traz alertas. Ela diz, olha, cuidado. Pensa antes de fazer. Raciocina. Você foi chamado para viver uma vida de verdade, de milagres. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão. Olha, jovens, eu vos escrevo, vocês são fortes. Se confessarmos os nossos pecados, queria que você colocasse tudo isso num mix, e você pensasse, olha, nós temos aqui um grande desafio,
de um novo comportamento para um novo tempo. Mas eu queria destacar um versículo lá no livro de Efésios, capítulo 4. Abra lá comigo, por favor. Efésios 4. Verso 27. Nós vamos decorar esse versículo hoje. 4:27, dá para decorar, não é? Vamos juntos? Não deis. Outra vez. Não deis. Mais forte. Não deis. Não deis lugar ao diabo. Agora só para você anotar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um. Só para você anotar, 1 João 5, verso 18 a 21, mas diz lá: o que é nascido de Deus, o maligno não lhe... Vamos falar juntos? O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Muito bem. Veja bem, o maligno não nos toca, mas ele anda em nosso derredor. Não deis lugar ao diabo. O maligno não nos toca. Vamos pensar, meu irmão. Nós estamos aqui diante da ceia e nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. João escreve dizendo: pessoal, a coisa é séria. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pessoal, a coisa é séria. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Pessoal, a coisa é séria. O mundo passa, e as vontades do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para... Pessoal, o negócio é sério. É sério. Há uma luta muito grande entre a ação espiritual sobre as nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo escreve dizendo: não deis lugar ao diabo. E somos advertidos por outros dois textos dizendo: olha, o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão. Brama como um leão, anda em volta. E um outro verso que vem dizendo para a gente: ele não toca, mas você não deve dar lugar. O que é, na verdade, dar lugar ao diabo? Eu quero dar lugar ao diabo com a seguinte expressão: não dê legalidade para o diabo na sua vida. Não dar lugar é não dar legalidade. Você lembra que lá no livro de Lucas, capítulo 4, naquela tentação de Jesus, Satanás disse: se prostrado me adorares, eu te darei tudo, porque tudo me foi entregue. O homem, quando pecou, ele entregou a sua vida, entregou a sua sorte. E agora Satanás disse: se prostrado, disse para Jesus isso: se você prostrado me adorar, eu te darei tudo. Como se Satanás tivesse todo o poder. Esta é a grande sacada do diabo: eu vou te dar tudo, eu vou te dar poder, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar mulheres, eu vou te dar. E é com essa proposta que pessoas vão dando legalidade. Legalidade é quando você atribui, quando você permite. Eu coloquei uma frase aqui só para minha edificação: quando o inimigo adquire um direito legal em sua vida, ele utiliza como base para conquistar outros territórios em sua vida e para te dominar por inteiro. Vou repetir: quando o inimigo adquire um direito legal em sua vida, ele utiliza como base, quando você permite. Eu me lembro, meu irmão, nós tínhamos terminado um culto, não sei se era a passagem do ano, mas era um culto muito especial, já era tarde da noite, e chegou um irmão da igreja, um irmão lavado no sangue de Jesus. O camarada veio
ali para conversar com a gente. Ele estava meio perturbado. E começamos a conversar. O cara era batizado, o cara frequentava a igreja, o camarada estava lá com a gente. E aí ele veio conversar e eu percebi que ele estava assim meio estranho. Eu falei: irmão, vamos orar. E ele: não, tudo bem, pastor, não, já estou bem, eu queria só falar. E falou algumas besteiras lá, eu achei muito estranho. Vamos orar, meu irmão, vamos orar. E ele quis fugir da oração. Não, vem cá, vamos orar. E comecei a orar com ele. E quando eu comecei a orar, o demônio se manifestou. O cara estava endemoniado. E aí nós repreendemos em nome de Jesus. E aí ele foi liberto. Levantou. E aí eu percebi: esse cara não está legal ainda. Não está. Irmão, vamos fazer outra oração. E começamos a orar. Mais uma vez ele caiu endemoniado. E aí, meu irmão, assim nós passamos um tempo orando, expulsando demônio, orando. E foi engraçado porque em um determinado momento, já as crianças assustadas, todo mundo, que nós estávamos indo embora. Então eu falei assim, uma hora ele estava ajoelhado com o rosto em terra, e eu disse: saiam todos. Eu estava cansado já. Saiam todos. E só vi ele fazendo assim. Saiu todos. Aí sim ele levantou, e aí fomos conversar. E aí ele foi embora, meus filhos e o pessoal que estava ali, começamos a conversar. E a pergunta é: ele não é crente? Ele não está na igreja? Ele não é batizado? Por que isso aconteceu? Se a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, por que isso aconteceu? A resposta está aqui. Não deis. Meu irmão, a vida com Deus é muito séria. Nós estamos falando de céu e inferno. Nós estamos falando de vida com Deus. Conversava um tempo atrás com uma pessoa e ela disse: pastor, tem surgido muito serviço para mim no domingo, por isso que eu não tenho vindo na igreja. E eu falei: pega a tua agenda e pega todo domingo, coloca ocupado, comprometido, já tem um compromisso. Aí quando o cliente olhar a tua agenda, você já tem um compromisso. Meu compromisso é com Deus. Mas quando você vai abrindo brechas, vai permitindo que coisas entrem na sua vida e coloque uma separação entre você e Deus, e o seu relacionamento com Deus passa a ser mais relativo. Não, eu conheço, eu gosto de Deus. Olha, eu não vou na igreja, mas acredito em Deus mais do que muitos que vão na igreja. Eu não vou na igreja, mas eu pratico mais a palavra do que muitos que vão na igreja. E a pessoa não percebe que ela está dando legalidade. Duas coisas muito importantes, meu irmão: a legalidade e a autoridade. Quando você confessa o seu pecado, você está dando legalidade para o Senhor mexer na tua vida. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, e eu digo isso quando vem aqui na igreja, eu digo: você vai sair daqui, sua vida está transformada, uma paz sobrenatural. Estou declarando isso sobre as pessoas, e as pessoas saem. Há um tempo, umas 2 semanas atrás, orei com uma pessoa, estava falando de Jesus para ele. No final perguntei: você não quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? E ele disse: eu quero. A pessoa estava oprimida, depressão, e eu orei com ele. Quando acabei de orar, ele olhou para mim e fazia assim: isso é forte, hein? Isso é forte. Nossa, isso é forte. Nossa, o que é isso? Isso é forte. Eu falei: é forte sim. É o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Isso é forte, é forte, é forte. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Porque quem faz a vontade de Deus está dando legalidade para Deus. Não somos nós que conquistamos a terra, não somos nós que multiplicamos o nosso dinheiro, não somos nós que somos os perfeitos e a nossa família é linda por nossa causa. Não somos nós, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós demos legalidade. Senhor, vem.
Quando a gente ora, a gente está dizendo: Deus, vem. Quando a gente pede, nós estamos dizendo: Senhor, mexe. Aqui está o meu salário, aqui está o meu dinheiro, aqui está minha esposa, aqui está o meu marido, aqui estão os meus filhos. Senhor, tu tens liberdade. E nós damos legalidade para Deus se meter na nossa história. Mas o texto nos adverte dizendo: não dê lugar ao diabo. E olha, meu irmão, eu anotei que a gente pode dar com várias coisas, com pecado, uma declaração. Por isso que eu disse que o inimigo, quando adquire um direito legal em sua vida, ele utiliza aquilo como base. Você sabe que Satanás, ele não precisa de muito, ele só precisa de uma pequena oportunidade. Ele anda em derredor, ele anda em derredor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Ele anda em derredor, mas quando você abre uma brecha, e aí fui conversar com aquele irmão, e fomos encontrar algumas brechas na sua história, na sua vida. Ali eu vi uma brecha de vício, na igreja era e o cigarro o dominava, é uma brecha, é a maneira como Satanás vai atuando. Eu tenho visto tantas pessoas na rua fumando, e hoje nem propaganda de cigarro tem, mas as pessoas estão aprisionadas. Parece um estilo, uma coisa, o diabo consegue: olha, eu vou te dar tudo. Me lembro quando tinha propaganda de cigarro mesmo, era o cigarro e um iate, o cigarro e o cavalo, não é? O cigarro, e aí o cara pensando que ele ia comprar um cigarro e o cavalo vinha junto, não é? O iate vem junto, não, o cara compra o cigarro e vem o câncer junto, né? Vem outras coisas juntas, não vem o iate, não vem o cavalo, não vem. Até o que fazia essa propaganda do Marlboro lá, morreu de câncer, né? Então o que acontece? Tudo muito bonito, mas é a maneira como Satanás, e a palavra de Deus diz para mim e para você, meu irmão: não dê lugar. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado: não confie em você. Fala para ele. Não confie em você. Não confie, numa expressão mais mundana, não confie no teu taco. Eu me garanto. Uma outra área que o diabo usa muito é a tristeza, o rancor, a soberba. Quando ele lança um projeto, a gente dá brecha, a gente abre uma passagem e ele faz daquela área uma base da nossa vida. Pessoa que dá brecha para a tristeza, ela começa a perceber que ninguém a ama. Ela começa a perceber que tudo dá errado com ela. Ela começa a perceber que ela não consegue vencer na vida. Ela deu uma brecha e de repente ela começa a ver o que não é para ver. Mas os seus olhos estão contaminados. E ela percebe, aí vem junto com a tristeza, vem os ciúmes, ou vem a baixa estima. Nada mais é do que Satanás encontrou uma brecha. Aí quando vem o desemprego, quando vem alguma coisa, ele já se sente mal e aquilo vai deprimindo. Não dê lugar ao diabo. O diabo, ele trabalha com legalidade. Você deixou, então ele entra. Ah, mas Deus não vai tirar? Não, quem abriu a porta foi você. Você não é boneco nas mãos de Deus. Nós não vamos para o céu porque Deus escolheu você, colocou uma estrela na tua testa e você vai para o céu. Todos nós fomos lavados no sangue de Cristo e nós demos legalidade a Ele. Quando você diz: Senhor, santifica a minha vida, estou dizendo: tu tens liberdade para mexer na minha vida. Estou disposto a passar por lutas e dificuldades, mas eu quero que a tua vontade se cumpra sobre a minha vida. Como eu disse para você, são duas coisas que regem esse reino espiritual sobre as nossas vidas: a legalidade e
autoridade. Vamos falar juntos? Legalidade e... Olha o versículo, Lucas 10, 19. Diz assim: eis que vos dou poder. Vamos falar juntos? Eis que vos dou poder, bem forte. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Agora, e nada vos fará dano algum. Identificou a base do mal na sua vida. Você tem poder para expulsar o mal e santificar esta área ao Senhor. Deixa eu repetir, meu irmão. Você identificou a área em que Satanás criou a sua base na sua vida. Você identificou essa área. Satanás ele tá dominando. Eu não consigo. Essa semana encontrei com um moço que passou pela Operação Vida. Encontrei um moço que eu amo demais. Encontrei na rua, ele estava vindo. A tia Helena entrou numa loja, eu fiquei na porta. E quando ele veio, eu falei: ô fulano. E ele assim: oi pastor. Estava zen. Ela estava zen. Cara, você precisa voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Saiu andando, estava chutado, meu irmão. Deve ter fumado todas. Falei, tem muitas dessas músicas do mundo aí que eu vejo. Pô, os caras estavam drogados quando você vai ver as letras. Tá louco, hein, meu? Porque uma bola azul, um cavalo preto, porque eu fui na Lua, depois fui até Marte. Pô, o cara estava... Não é chutado de bebida, não. Estava baseado, crack, está louco. São as letras, você fala, meu... E tem crente cantando. E canta em inglês, porque inglês não sabe nada mesmo. E aí canta um monte de besteira. Né? Porque... Aí é manjar não sei das quantas, tal, e canta e fala. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não deis lugar ao diabo. Eu queria nesta manhã que você guardasse isso, que o diabo ele atua por legalidade e Deus atua nas nossas vidas por legalidade. O Senhor Jesus disse: eu te dou poder. Por isso que o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos quem somos, o que estamos fazendo, nós estamos dando legalidade para Deus se mover sobre as nossas vidas. Mas se nós nos fecharmos, nós estamos impedindo a ação de Deus. E Satanás não perde tempo, ele usa uma brecha. Às vezes é um relacionamento, uma palavra, uma piada. Você já viu que tem piada que é suja, mas é engraçado, não é? Aí você tenta esquecer aquela piada, mas você ouviu, deu ouvido, deu atenção, aquilo fica... E meu irmão, é suja, mas dá vontade de contar para mais alguém, para alguém. E aí você quer... Eu tenho que dizer, tira isso da minha mente. Mas quem mandou você pôr isso na sua mente? Tem gente que fica expulsando alguma imagem que viu, passou lá, viu uma imagem, uma coisa, uma pornografia. Sangue sai. Tem aquela historinha, né, do pastor que pregou sobre a aranha, né? Que a aranha, ela causa grandes problemas, tal. E passou, nos cultos seguintes, uma irmãzinha chegava cedo, sentava e ficava ali. Senhor, tira aranha. Tira aranha, assim foi. Desculpe. Tira a teia, né? Tira a teia. Um pastor um dia não aguentou, foi lá e impôs, não, disse: Senhor, mata a aranha, Jesus. Mata a aranha. Fica tirando a teia. Não tem que matar, tem que de pé no peito do diabo. Sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Olha, a coisa tão séria que Jesus ensinou o seguinte: se tua mão te faz pecar, o que é para fazer? Não é sério o negócio. Diz: olha, você está colocando em jogo a tua eternidade. Você está correndo risco de não ir para o céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Mas eu estou na igreja, faço errado e tudo dá certo na minha vida. Meu irmão, pode dar certo agora, mas vai dar errado depois.
Cuidado. O diabo atua. Por isso que o texto diz: não deis lugar ao diabo, não dê legalidade. Diga para você mesmo: sou cristão, sou servo do Deus Altíssimo. Mas se você não fizer um rolo, você vai perder dinheiro. Eu perco dinheiro, mas não perco a minha paz com Deus, porque da onde o Senhor me deu bênção, tem muito mais. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor. Então nós temos que ter esta visão, meu irmão. Terminando, queridos, tem tanto versículo aqui, mas terminando. A conclusão é: comportamento e fé andam juntos. Sem esforço e atitude não tem vitórias. O pecado impede vivermos do melhor de Deus para as nossas vidas. No reino espiritual, tudo é regido pela legalidade e autoridade. Deixa eu repetir, meu irmão. Comportamento e fé andam juntas. Sem esforço, sem atitude, não tem vitórias. Vamos falar juntos? Sem esforço e atitude não tem vitórias, meu irmão. O pecado nos impede de vivermos o melhor de Deus. O reino espiritual, tudo é regido pela legalidade e autoridade. Não é assim que diz lá em Provérbios? Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o quê? Tudo o que quiserdes e vos será feito. Legalidade, ação de Deus. Deus vela pela sua palavra. Por isso que o texto diz: não deis lugar, não brinque com o mal. Não se garanta. Tenha temor a Deus. A gente fica falando que Deus vai dar o melhor, que Deus vai fazer vitória, que Deus vai abrir portas. Meu irmão, mas se você não leva uma vida séria com Deus, depois vai dizer que eu estou mentindo. Não, o pastor falou e nada aconteceu na minha vida. Nossa, cada pregador que vem diz que Deus vai fazer e não está fazendo nada. Não, a minha palavra é verdadeira, eu estou falando segundo a palavra de Deus. Mas aqui está escrito: não dê lugar ao diabo. Incredulidade, eu quero ver. Meu irmão, quem é a gente para querer ver alguma coisa? Quem somos nós para colocarmos Deus na parede? Se o Senhor é Deus, para! Uma vez uma moça disse para mim: se Deus realmente é bom, Ele vai me dar esse moço, vou casar com ele. E aí eu vou crer que Deus existe. Primeiro, Deus não vai te dar. Segundo, você vai para o inferno. Moral da história: Deus não deu, mas ela aceitou Jesus, está em outra igreja. Menos mal, aleluia, menos mal. Mas não se deve colocar Deus na parede. A palavra de Deus nos adverte: dê legalidade para Deus, porque Ele nos deu legalidade. Ele disse: este poder seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eis que vos dou poder, autoridade. Seja luz, meu irmão, seja luz, seja bênção, seja instrumento, seja fonte de Deus para os seus amigos, para a sua família. Reflita a glória do Senhor. Mas cuidado com o diabo. Anda em derredor procurando uma oportunidade. Vocês viram que quando a gente está nervoso, saem umas palavras que não é nossa? Está nervoso? Quando está nervoso, bate a porta, parece que a porta vai mais forte do que a gente empurrou ela, né? Meu Deus. O diabo não tira férias, meu irmão. Não dê legalidade, não brinque. Amém? Eu estou que nem o Face. Falei. Sempre haverá batalhas, mas se você perseverar, vigiar, enfrentar e declarar que só o Senhor é Deus, sempre haverá vitórias para a tua vida. Repetindo, sempre haverá batalhas,
Mas se você perseverar, vigiar e enfrentar e declarar que só o Senhor é Deus, sempre haverá vitória para a sua vida. Esse é o meu desejo e queria só deixar isso para você. Não deis lugar ao diabo. Amém? Queridos, eu queria fazer uma oração com você. Eu sempre gosto de dizer que a palavra ela é para todos nós, é para mim, para você. Mas alguns querem dizer, não, essa palavra é minha. Eu precisava dela. E sabe por que isso é importante? Porque quando a gente se manifesta, nós estamos nos manifestando diante de Deus. Deus conhece o nosso coração? Conhece. Zaqueu precisava ter subido na árvore? Não, não precisava. Mas ele ia ter um encontro com Cristo? Provavelmente não. Porque o segredo não foi ele subir na árvore. O segredo foi a atitude. Ele mostrou, eu quero de fato. Se Bartimão não gritasse, podia ficar gritando no coração, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus ia atendê-lo? Não sei. Zaqueu não gritou em voz alta e Jesus atendeu, mas provavelmente não. Porque as pessoas às vezes não querem se manifestar, não querem. Eu vejo na hora que faz o apelo quem quer aceitar Jesus, depois do culto acontece isso. Ah, eu fiquei com vergonha. Quando a gente toma atitude, meu irmão, nós declaramos diante de Deus qual é a nossa posição. Declaramos diante de Satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. E estabelecemos no nosso coração um marco. Eu quero mudar. Eu não quero continuar desse jeito. Amém? Feche seus olhos, por favor. Você que deseja nesta manhã dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Volto a dizer, a palavra é para todos nós, né? Mas alguns querem dizer, não, ela é minha. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Feche teus olhos. Você que está nos telões também. O nosso Deus é o Deus que está aqui, mas está aí na sua vida. E essa palavra foi dada com muito temor. Estava muito ansioso em pregar isto, para que você fosse abençoado. Em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo. Não dê legalidade. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti este povo. Tu conheces o coração. Tu sabes, ó Deus, das lutas, das aflições. Quantas vezes, ó Pai, sofremos porque demos uma legalidade, uma porta, deixamos que o mal entrasse através de sentimentos. Temos aprendido que o diabo só precisa de uma pequena brecha para estabelecer a sua base na nossa vida. Quantas vezes, ó Deus, o lar vive em conflitos, relacionamentos, e ficamos questionando o porquê. Mas quando paramos para refletir, somos nós que abrimos oportunidades para o mal, através de uma pornografia, através de uma novela que vai corrompendo os nossos conceitos, filmes, ó Pai, que vão deturpando. Ó Deus amado, aqui está o Teu povo, Senhor, estende as Tuas mãos. Esta manhã é uma manhã de libertação, Senhor, estamos dando legalidade para o Senhor se mover sobre nós. Nós Te amamos, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada vida, e essa palavra não seja jogada em cima do povo, perdida, mas que haja no coração, ó Pai, o desejo ardente de mudar e melhorar, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo o alerta em nome de Jesus. Eu quero dar toda a legalidade, toda a liberdade ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao meu Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus.
Tu és maravilhoso, Pai. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Não esqueça, meu irmão, que a força de Deus está na sua. Aqui está a nossa vida, os sucessos, os milagres. Aqui está a força de Deus na sua palavra. E a minha força está em obedecer. Quem obedece é feliz. Quem desobedece sofre. Então melhor obedecer. Amém?